Olá, cursistas, boa noite. Então, hoje, né, vamos iniciar um encontro, né, em relação à nossa disciplina de introdução à cosmologia. Então, aproveite bastante esse momento, tá certo? A gente vai ter um momento bem rico de informação com o nosso professor executor, Antônio Carlos Miranda, e com a participação também do professor Antônio de Pádua. Então, aproveitem bastante esse momento, tá certo? Assim que o professor permitir a questão de perguntas, fiquem à vontade, ligue a câmera, abra o seu áudio, tá certo? Que a gente está aqui para espalhar conhecimento. Então, boa aula para vocês. Professor Miranda. Gente, eu queria dar uma boa noite para todo mundo. Um agradecimento muito especial ao Gilmax, porque essas disciplinas, ele que organiza e ele que faz todo o trabalho. Então, boa noite ao nosso convidado, que eu chamei para enriquecer o nosso debate de hoje, o professor Antônio de Pádua. Daqui a pouco eu apresento ele. E para todos vocês, esse nosso curso de licenciatura em Física, no projeto da EAD, nós optamos por botar conteúdos de física que perpassasse temas da astronomia como um todo. Então, o curso tem introdução à cosmologia, tem tópicos de evolução estelar, tem tópicos de mecânica celeste, tem introdução à astronomia. São esses conteúdos, eles não são aqueles conteúdos para a gente fazer uma profundidade muito pesada, teórica, matemática, sobre cada conhecimento. São tópicos para que nós possamos ter elementos para a nossa prática de docente, que a grande maioria de vocês já é professora e professor, basicamente nos ensinos fundamental e médio. E nós estamos colocando uma lista de artigos, de material para leitura, estamos passando como atividade de nota de VA, vocês produzirem textos, relatórios, comentários, para enriquecer todo um acervo de vocês, justamente para ajudar no trabalho de vocês docentes. Isso é um foco que a gente bate muito na nossa formação do curso de EAD, que dá uma ênfase muito grande à questão da formação docente. Né? E nesse momento, nós colocamos para discutir tópicos ligados ao conteúdo de cosmologia, um texto sobre os 100 anos da cosmologia, um texto, inclusive, do professor José Ademir Salles de Lima, viu, Pádua? O texto de Ademir. Colocamos também um material com algumas perguntas e curiosidades sobre a cosmologia. Colocamos também um material sobre uma linha do tempo histórica, né? Para se pegar dados da história das ideias da cosmologia, e aí fazer todo esse acervo para que o conjunto dos estudantes tenham esse material. Nós temos cursistas do polo de Surubim, Carpina, Limoeiro e Gravatá, não é isso, Gilmax? Eu acredito que deve ter alguém de Itabira também, não De sei se... Itabira. Itabira é o polo mais novo nosso, exatamente. Então, nós temos cerca de 18 pessoas, né? 18, né? E eu estou fazendo mais essa lembrança também para o nosso convidado se situar. E aí nós colocamos o material para que se faça um debate sobre não só o contexto da cosmologia nesses 100 anos, né, tomando basicamente essa cosmologia a partir da contribuição de Einstein, as equações de Einstein, ou a teoria da relatividade e a cosmologia, mas dando ênfase também a outros personagens. E aí eu vou fazer uma pequena provocação, já para depois abrir para o nosso convidado. Eu falei com ele, com o Pádua, que iria dar uma ênfase eu chamei levantar a bola de 3 personagens da história da cosmologia, e na minha opinião, eu não sou cosmólogo, tá? O cosmólogo aqui é Pádua, mas na minha opinião, quando eu vejo discussão de cosmologia, se trata muito da figura do Albert Einstein e do Hubble, né? Edwin Hubble. E aí eu queria ver se a gente fazia um resgate, é uma opinião também muito pessoal, tá? De personagens que eu acho que podem ser melhor tratados pela história. Eu vou botar aqui um slide, viu? Vocês me disseram se chegou. Chegou aí, gente?
Não, não, ainda tá começando a compartilhar agora. Chegou? Vai ser rápido, são coisas rápidas, viu? E esse material eu peguei no site da USP, num trabalho do professor Ademir, peguei na Nova Escola, num site de professores e um pouco de Wikipédia também. Dados, fotos, dados históricos. Depois eu passo toda a bibliografia para todos. Os originais, que são textos muito longos, de muitas páginas, eu guardei, eu posso mandar para Gilmarcos para ele distribuir para a turma, tá? Mas o que é que eu estou querendo dar uma ênfase, né? Nessa parte da cosmologia, é uma figura que eu tenho uma admiração muito especial, é esse cidadão que está aí. Ele era um matemático, era um cosmólogo e era padre católico, né? O Jorge Lemaitre. Eu escrevi do jeito que o nome dele oficial tem esse acento agudo em cima do i. Nunca vi isso, tá? E ele é um padre belga e ele é uma figura muito importante. Não é da antiguidade, vejo que a morte dele foi em 1966, né? Eu mesmo já estava bem rapazinho nessa data aí, tá? Então, é uma coisa contemporânea nossa, tá? E eu destaquei algumas coisas, que, como eu falei, o texto é muito longo, o texto biográfico dele, mas eu queria pegar essa primeira frase que está aqui, esse primeiro parágrafo. Né? Ele propôs, e foi uma proposta dele, né, o que ficou conhecido como a teoria da origem do universo, né, que a gente hoje chama de Big Bang, né, e que ele não chamava de Big Bang, ele chamava a hipótese do átomo primordial ou ovo cósmico. Ele também foi o pioneiro na aplicação da teoria da relatividade de Einstein à cosmologia, né, pegou a teoria da relatividade, pegou a cosmologia. E a biografia dele diz que em 1927, né, quer dizer, 2 anos antes do famoso trabalho de Hubble, né, ele derivou o que ficou conhecido como a lei de Hubble. Quer dizer, eu quero depois que Padua vai esclarecer que a lei de Hubble podia ser lei de Jorge Lemaitre, né? E ele também foi o pioneiro a estimar o valor da constante de Hubble. Então, são dados que a gente só fala de Einstein, Hubble, né? Em 1931, ele publicou o artigo na famosíssima revista Nature, que eu destaco aqui, quando vocês escutarem alguma coisa sobre Nature, né, entre outras, né? Vocês vão ver que é coisa pesada, e essa revista foi que divulgou essa teoria do átomo primordial. A biografia também diz que ele foi o primeiro a propor a expansão do universo, né, que a expansão do universo explica o desvio para o vermelho, ou seja, o trabalho de Hubble, né? E ele concluiu ainda que existe uma origem do universo, que ele colocou esse texto, entre aspas, é o texto original dele, né? Semelhante à criação, já que ele usou, acho que essa metáfora com a Bíblia, que ele era padre, né? E também diz que ele foi o primeiro cosmólogo, né, a ser indicado no prêmio Nobel, tá? Como cosmólogo, tá? Nobel da Física. Bom, essa é uma figura que eu quero destacar. Uma outra figura que eu acho importante destacar é o Friedman. Ele tem um nome gigantão, tá? Não é só Alexander Friedman, não. É um nome gigantão. Tem só o nome que ele é conhecido. Bom, ele foi um cara que morreu mais cedo, porque ele morreu de doença de tifo, né? Mas eu coloco o Alexander Friedman porque, pessoalmente, eu já andei lendo material sobre ele, porque eu tenho uma simpatia pelo mundo que ele viveu, né? Bom, mas o texto diz assim, ele é um dos pais da teoria da expansão do universo e do Big Bang, né? E a biografia dele diz que ele, junto com Jorge Lemaitre e com o outro Jorge, o Gamow, né? Ele é chamado um dos pais dessa teoria da expansão. O Friedman, ele viveu na Rússia no período, veja que ele morreu em 1925, a Revolução Russa bolchevique de Vladimir Lenin, Joseph Stalin, aqueles caras, foi em 1917. O Lenin morreu em 1923. Então, ele viveu naquela turbulência da Revolução Russa, né? Ele era matemático, era físico, era um cara danado. Então, o Alexander Friedman não é muito badalado, eu acho que também por causa desse boicote, né? Mas diz assim, as equações da relatividade são muito complexas, de difícil resolução, né? Mas usando o princípio cosmológico, que eu vou pedir para Padua também enfatizar para vocês, né? Que o universo é homogêneo e isotrópico, Friedman conseguiu simplificar as equações complicadas da relatividade, colocando
duas conclusões fortes. A primeira, que esse espaço tridimensional evolui no tempo e expande-se a partir de uma singularidade. Também vou pedir para a Pádua melhorar na nossa compreensão do que é singularidade, né? Ele diz, isto é, de um universo de um tamanho igual a zero. E ele, no texto, o autor desse texto diz que esse zero é um zero meio questionável, né? Porque não é exatamente um zero, mas é só para dar uma ideia didática. Né? Por isso que eu botei entre aspas. Aspas é minha, né? E diz, uma determinada quantidade de energia também é criada nesse instante que o universo aparece, né? E diz que, posteriormente, parte dessa energia se transforma em matéria. Também é uma informação muito pesada, que hoje a gente acredita muito na equação E igual a MC2, mas o significado disso, né? Que foi obra do Alexander Friedman, tá? E o 2, que ele pegou as equações complicadas que ele transformou e resolveu, e viu 3 possibilidades para explicar como é o universo. O universo fechado, plano e aberto. Ele descreve, no artigo que eu peguei, as equações todas para chegar a uma figura didática para a gente, o universo fechado, aberto e plano, mas eu pulei as demonstrações todas, que isso não, porque eu também não sei, tá? Bom, e uma outra figura tem esse nome complicado de escrever, você tem que descrever sempre olhando para outra coisa, porque tem muita sopa de letrinha aí, que é o famoso Schwarzschild, né? E Schwarzschild também, ele é um período muito mais de 100 anos, né? 1916, na Alemanha, né? E na biografia e no material que eu peguei sobre ele, diz que ele é considerado um dos fundadores da astrofísica estelar, chamada moderna astrofísica estelar. Né? Ele é muito responsável por explicar a energia das estrelas, radiação das estrelas, troca de energia no interior das estrelas, radiação proveniente de relações entre átomos. Ele também explicou a física atômica de Bohr e de Sommerfeld, trabalhou muito com mecânica quântica. Então, o forte dele era a física quântica e a astrofísica estelar. Mas, nesse mundo da cosmologia, diz assim, que os trabalhos dele da teoria da relatividade geral deram uma primeira solução exata para as equações de campo gravitacional. Eu só estou colocando aqui essa manchete, depois eu vou pedir para a Pádua, se ele estiver anotando aí, reforçar exatamente como é que o Schwarzschild fez isso, né? E diz que as soluções dele foram batizadas em homenagem a ele como a métrica de Schwarzschild, tá? Então, também é um pedido para o Pádua reforçar essa expressão, a métrica de Schwarzschild, tá? E diz que ele foi o primeiro a resolver essas equações, é já o formalismo de Lagrange, né? O famoso formalismo lagrangiano. Bom, e diz também que ele contribuiu com a compreensão dos buracos negros, porque quando a gente estuda, fala buraco negro, coisa de Einstein, de Stephen Hawking, né? E o texto diz, isso aí a gente já conhecia mais ou menos, né? O chamado raio de Schwarzschild descreve quando uma estrela entra em colapso gravitacional, diminuindo a um tamanho limite o seu potencial de atração gravitacional, se torna infinito, onde nem mesmo o objeto que viaja à velocidade da luz consegue escapar numa região, numa área chamada horizonte de eventos, né? A gente vê muito isso no material de Stephen Hawking, né? Bom, e outra teoria que leva o nome dele, o autor coloca o buraco de verme de Schwarzschild. Hoje a gente trocou o nome, não chama mais buraco de verme, né? Que, hipoteticamente, então é uma coisa ainda a ser provada, né? Pádua vai reforçar se é ou não. Hipoteticamente, trata-se de um atalho, entre aspas, no espaço-tempo, onde existem 2 bocas conectadas por um tubo que, se transponível, poderia levar a matéria a um outro lugar do espaço, viajando mais rápido que a velocidade da luz, caracterizando uma viagem no tempo. A minha fala aqui não é nem para provar isso, nem entrar profundamente na parte matemática disso, que não é a minha área, mas é para mostrar o papel histórico desses 3 figuras, o padre Jorge Lemaitre, com a grande contribuição, o russo Alexander Friedman e o alemão Karl Schwarzschild. Essa contribuição desses personagens
Na minha opinião, como uma pessoa que não é da área de cosmologia, ela deve ser ressaltada por nós no curso de licenciatura e por vocês, professores, quando estiverem trabalhando com os estudantes de vocês, porque, pelo menos na minha formação de leigo da cosmologia, a gente aprende que foi Albert Einstein, depois aprende que teve o Edwin Hubble, depois aprende agora que teve o Stephen Hawking. Uma ou outra contribuição dos caras mais modernos, o Robert Walker, e essas três figuras que parece que carregaram o piano do pesado, né, desse casamento da cosmologia com a relatividade, na minha opinião, ficaram meio esquecidos. Claro que um era russo, bolchevique, comunista, e o Ocidente não ia divulgar. Outro era alemão, que perdeu a guerra, porque era soldado na Primeira Guerra, também não ia colocar. E o outro era um padre belga, né, que os americanos faziam maior sacanagem contra ele. Então, eu quero agora pedir a contribuição do convidado para não só corrigir algumas, se eu estou dizendo que os caras foram injustiçados, se é verdade ou não, e qual a contribuição real deles para a gente entender e depois usar os materiais para preparar trabalhos para usar com os nossos alunos. Então, o Antônio de Pádua, ele é professor do Departamento de Física da Rural, ele é mestre, ele é bacharel, é mestre, é doutor em física, na área de física teórica, trabalhando com cosmologia. Ele é professor da graduação do curso de física da Rural, do mestrado profissional, aquele da SBF, do mestrado acadêmico da física aplicada do Departamento de Física, que é um mestrado diferente, e é nosso professor e orientador da especialização em ensino de astronomia, né? É um grande amigo, trabalha muito, tem vários trabalhos publicados em revistas, e é uma pessoa ideal para quem, independente de estar fazendo o curso ou não, depois procurar. Já estou mostrando que ele é um cara aberto para receber professores e estudantes, para orientar trabalhos de escolas, de feira de ciência, de pesquisa ou escrever artigo. É um cara muito disponível e competente no que faz, tá? Então, agradeço, tirei ele do descanso dele para ele colaborar com a gente. Obrigado, Pádua. Eu passo agora a palavra para você. Boa noite a todo mundo, boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Miranda, pelo convite, pela carinhosa apresentação. É uma satisfação enorme aqui estar com vocês. E vamos falar um pouquinho de cosmologia, que, por sinal, é o assunto que eu mais gosto de conversar. É a minha área de pesquisa, a minha área de trabalho aqui na universidade, além de ensino, né? Então, primeiro, reforçando o que o professor Miranda falou, né, é exatamente isso que ele comentou. Cada um desses personagens, né, já por si só a biografia deles já é um marco, né, assim, na ciência. Tudo começou com Einstein, né, como Miranda falou, mas as soluções, as consequências foram exploradas por diversos cientistas, entre eles esses três que foram citados, né, o Lemaitre, o Schwarzschild e o Friedman, né? Então, claro que depois deles, esses caras, né, como Miranda falou, carregador de piano, né, da cosmologia, que foram os primeiros, né, eles abriram a perspectiva, né. Na verdade, o próprio Einstein já pensou nisso, né, no finalzinho lá da primeira década, segunda década, né, é a teoria de Einstein de 1915. Então, em 16, Einstein apresenta a solução das ondas gravitacionais, e em 17 apresenta o primeiro modelo cosmológico, mas era um modelo muito, muito rudimentar, muito simples, porque ele era um modelo fechado, no sentido que geometricamente ele se assemelhava a um cilindro, sem massa, né? Mas isso veio como consequência das soluções, não uma consequência direta, uma consequência, vamos dizer assim, de inspiração, das soluções apresentadas pelo Schwarzschild. Porque quando Einstein resolveu as equações de campo, né, a gente chama o termo técnico que a gente chama de equações de campo, no caso o campo gravitacional, ele apresentou as equações, e essas equações elas são gerais. Então, as condições do momento, né, as condições do sistema físico é que vai te dizer quais são as soluções, né? Então, o que o Schwarzschild fez foi especificar essas condições, né?
Então, a primeira solução, né, quando o Einstein termina de equacionar, né, que montou as equações, ele diz, olha, pessoal, as equações do campo gravitacional são essas, está aqui publicado, mas são essas equações. Cada caso é um caso, então a gente vai ter que aplicar vários casos para conhecer o sistema gravitacional. Essas equações têm um termo técnico que a gente utiliza que chama-se equações não lineares. Elas não são, né, não é uma reta, como a gente costuma ver lá nas funções lineares, certo? Tentando dizer assim, mais ou menos uma linguagem mais simples. Elas são soluções que são complicadas de resolver. Na verdade, não é que seja complicado em si, a ideia é simples, por incrível que pareça. O que é complicado é que ela é trabalhosa de fazer, dá muita conta, né? Tem uma brincadeira que a gente costuma dizer na minha área, na área de teoria de campo, a gente começa assim, né? Começa as contas na segunda-feira de manhã, na sexta de tarde entrega o resultado. Porque você tem que fazer muitas contas, repetir, é meio laborioso, certo? Não é à toa que Einstein levou 10 anos para obter essas equações. Então, a primeira parte da teoria da relatividade foi publicada em 1905, e a segunda parte, que é a relatividade geral, foi publicada em 1915. Foram 10 anos necessários para Einstein aprender muita coisa, desenvolver toda a tecnologia da matemática que está por trás, mas a ideia em si não é difícil. O que é difícil é fazer as contas, porque é trabalhoso, é muita coisa, como a gente falou agora, acho que o Miranda comentou, essas equações envolvem a dimensionalidade, né, 4 dimensões, 3 do espaço e uma do tempo, então são equações que envolvem operações matemáticas, geométricas, em 4 dimensões, e isso acaba provocando um monte de contas, cálculo bem grande. Hoje em dia, isso já está tudo operacionalizado, você não perde muito tempo fazendo essas contas. As contas que Einstein, Schwarzschild, Lemaitre fizeram há cerca de 100 anos, a gente faz hoje, assim, poucos minutos, né? Você joga num computador e já tem uns programas específicos para se resolver esse tipo de problema. Você só faz dizer as condições. Pois bem, dado esse contexto, né, Miranda, você me monitore aí o tempo e as perguntas, viu? Gilmax, você coordena, tá, Gilmax? Pronto, Gilmax. Se o pessoal eu vou tiver falando, pergunta, vai colocando e no final a gente compartilha as perguntas. Pronto, eu vou falando, Miranda levantou umas perguntas, assim, umas observações, eu não me lembrei, porque eu não vou conseguir me lembrar todas, mas Miranda relembra aí as pontos que eu não falar. Pois bem, essas equações de Einstein, como eu disse, elas são conhecidas porque elas são não lineares, não são simples de resolver nessa maneira, de fazer rápido, certo? Ela tem uma série de coisas que são complicadas. Pois bem, trabalhosas, na verdade. Então, o que o Einstein, quando apresentou as equações, ele disse uma frase que ficou bem conhecida, que era a seguinte: olha, as equações são essas, porém as soluções eu não sei se dá para resolver. Naquela época, em 1915. O que foi que o Schwarzschild fez? O Schwarzschild era matemático. Ele resolveu. A questão foi essa. Ele foi o primeiro cara a apresentar uma solução das equações de Einstein. E para ele apresentar essas soluções, ele teve que especificar o sistema, certo? O sistema físico envolvido. Então, ele colocou o seguinte, né, o Schwarzschild: olha, a minha solução não é uma solução geral, é uma solução particular. Ela vai resolver um sistema que não tem massa, é vazio, e é esférico, certo? Essa situação ela é provocada por um objeto massivo, que está num certo ponto, e eu estou observando o que está acontecendo ao redor desse objeto. Foi isso que o Schwarzschild fez. Mas essa simplificação permitiu se encontrar as primeiras soluções das equações de Einstein. É um marco nesse sentido. E o interessante é que essas condições que o Schwarzschild colocou são as soluções, por exemplo, do movimento dos planetas. É exatamente isso que acontece. O Sol está localizado numa região e ao redor do Sol tem os planetas. Então você vai lá e coloca um planeta ali, né, a uma certa distância, e obtém a equação da órbita. Foi isso que o Schwarzschild fez. Olha, eu vou determinar uma métrica, eu acho que era essa aí daqui, Miranda falou, métrica de Schwarzschild, e essa métrica, ela vai me dizer qual é o comportamento de uma partícula que esteja orbitando uma massa.
essa métrica ficou conhecida como métrica de Schwarzschild. O que é uma métrica? Uma métrica, né, numa linguagem, né, tem a ver com espaços topológicos, eu não vou entrar nos detalhes, mas pense no Teorema de Pitágoras. É a maneira que você calcula a distância entre dois pontos. A maneira que você calcula a distância entre dois pontos, que a gente chama de Teorema de Pitágoras, tem esse nome, Teorema de Pitágoras, porque foi Pitágoras que encontrou essa solução. Lá no período ainda pré-socrático, né, isso, ou seja, lá pelos 300 anos antes de Cristo, um pouquinho antes. E essa solução chamada Pitágoras, né, aquele famoso Teorema de Pitágoras, só funciona porque a métrica é plana. Então, ele vai aparecer um triângulo lá, né, o triângulo euclidiano, bem bonitinho, etc. Mas se a métrica não for euclidiana, o teorema muda um pouco. Não é uma coisa assim tão diferente, mas é um pouquinho diferente do que a gente costuma ver no nível médio. E até mesmo nas aulas de geometria analítica ou cálculo. Ele tem outras propriedades, outras particularidades, e foi essas particularidades que o Schwarzschild mostrou. O que foi que ele disse? Olha, eu consegui mostrar aqui qual é a solução da equação de Einstein, considerando uma simetria esférica, em vez de ser um plano, é um esférico. Por quê? Porque o Sol é uma esfera, só por isso. Então, ele mostrou que essas equações tinham soluções, e quando você coloca os valores correspondentes à massa do Sol, à massa do planeta, essas coisas todas, você obtém como resposta a órbita dos planetas. E isso coincidiu com os dados que o Isaac Newton havia obtido, né, 300 anos antes, 668. Por sinal, hoje está fazendo aniversário da publicação do livro Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, publicado pelo Newton. Então, coincidentemente, hoje é aniversário do principal livro de física, onde tem as 3 leis de Newton, a lei da gravitação, tudo isso está lá que a gente aprende, força centrípeta, aquelas coisas todas. Quem tiver a oportunidade de ler o livro do Newton, vale a pena. E justamente isso ele conseguiu mostrar, né, o Schwarzschild, que essas soluções correspondem às soluções encontradas pela mecânica de Newton para a gravitação universal e batia com as observações feitas aí já por 300 anos, desde Newton, que os astrônomos vêm observando o movimento dos planetas. E tem outras consequências mais, que tem a ver com precessão do periélio dos planetas, que são a modificação da órbita. A órbita era para ser uma trajetória fechada, com uma elipse, mas ela gira em torno do Sol. Então, ela muda um pouquinho, ela, na verdade, não é tão fechada, mas é muito perto disso. Para vocês terem uma ideia, Mercúrio, que é o planeta que sofre a maior influência da gravidade do Sol, ele tem uma precessão, assim, uma variação, né, muito pequena, coisa de segundos de arco para cada 100 anos. Então, imagine como é pequena essa rotação da órbita, né? Ela é praticamente uma órbita fechada, mas se você pensar assim, em poucos anos você não percebe, mas se você considerar tempos, né, que a gente chama de tempos astronômicos, né, séculos, milênios, essas coisas, você vai ver que a órbita muda com o passar dos anos. Isso Newton não previa, mas a teoria do Einstein preveu. E foi confirmada com as observações depois. Então, o Schwarzschild teve essa característica, né? Ele foi um matemático que conseguiu compreender as equações de Einstein e dar a primeira solução para as equações de Einstein. O fato triste da vida do Schwarzschild é que ele era um matemático convocado para a Primeira Guerra Mundial para defender a Alemanha, e durante o combate ele foi ferido, né, e aí ele foi hospitalizado e acabou falecendo, né, das consequências da guerra, talvez porque eu acho que a Primeira Guerra foi uma guerra muito triste, certo? Muito atrás. Toda a guerra é triste, mas a primeira foi terrível, porque era guerra de trincheiras, num ambiente inóspito. Então, morria-se muito mais de doenças, né, provenientes das consequências dos ferimentos. Então, era, como Miranda falou, o caso de Lemaitre. Acho que foi Lemaitre que teve tifo, né, uma febre terrível. O Schwarzschild também teve sequelas. Foi internado e acabou não resistindo, né? Acabou falecendo das consequências dos ferimentos, né? No entanto, durante o tempo que ele estava hospitalizado, ele resolveu as equações de Einstein. Imagina, como matemática, eu acho que ele detestava ir para a guerra, eu não sei, mas eu imagino que um matemático não tem interesse nenhum em ser combatente, né? Muito embora que naquela época tinha uma mentalidade muito diferente de hoje.
tem aquelas discussões sobre a honra e tal. Os matemáticos, né, vocês conhecem, né, um matemático chamado, rapaz, acabou fugindo o nome dele agora, acho que era um ligado à álgebra, né, que defendeu a honra numa luta de espadas. Morreu, infelizmente, com 20 e poucos anos. Né, então, existia muito essas coisas, assim, daquele período ainda do século XIX, do século XVIII. Né, vocês devem lembrar dos Três Mosqueteiros, aquelas coisas que eles defendiam as honras, tal, tinha o duelo e tal. Galois, lembrei, Galois. Galois era um matemático que faleceu num duelo com 20 e poucos anos, matemático brilhante. Né? Eu não acho que matemático gosta de ir para a guerra, mas as tecnologias que advêm da matemática são usadas ou para melhorar a vida das pessoas e em outras horas, em outros momentos, acabam, né, envolvendo na guerra. Eu acho que o Schwarzschild não teria interesse, mas teve que ir para a guerra, foi ferido, foi para o hospital, e lá ele desenvolveu as equações e publicou. E um ano depois morreu. Morreu por volta de 1916, se eu não me engano. Então, ele faleceu precocemente, né? Ele poderia ter vivido aí bem mais tempo, ter contribuído muito mais para a relatividade, para a teoria. Pois bem, com isso, Einstein apresenta as equações, né, como uma solução do Schwarzschild. Ele apresenta um modelo cosmológico. Esse modelo cosmológico de Einstein, ele permite que você consiga entender o universo como um todo, mas, porém, vazio, né, porque era o que o Schwarzschild tinha feito. Então, ele fez uma analogia e ele percebeu que essas equações levavam o universo a uma dinâmica. O universo tem uma dinâmica. As equações levam a isso. Einstein não acreditava na dinâmica do universo, porque Einstein é um físico que foi um físico que rompeu, né, como a gente costuma dizer. Ele criou uma nova mentalidade. Ele rompeu com o pensamento anterior. Porém, ele foi educado com o pensamento do século XIX. Né? Einstein terminou o curso dele nessa fase aí, 1900, na virada do século. Então, ele tem uma formação, né, do século XIX. E nessa época, o universo era considerado um universo newtoniano, estático, né, estático e eterno. Né? Então, Einstein não acreditava que o universo fosse dinâmico. E aí, o que ele fez? Na hora que ele montou as equações para o universo, né, que é a primeira equação de cosmologia, essa equação dava uma dinâmica. Então, para evitar a dinâmica do universo, Einstein introduz a constante cosmológica, que tem essa função de frear a dinâmica. Ela para a dinâmica, né, é como se fosse uma aceleração negativa, entre aspas, e ela para a dinâmica do universo. O que ocorre é que pouco tempo depois, por volta aí de 1921, o Lemaitre pega essas equações e diz o seguinte: olha, e se não for dinâmico? Né? E se não for estático, Einstein não tiver correto, tiver uma dinâmica, eu vou calcular os parâmetros dessa dinâmica. Então, ele desenvolveu, né, uma solução, né, em que leva a as soluções dinâmicas, né, ou seja, que mostra um termo de evolução. Ou seja, dentro das equações de Einstein aparece lá um parâmetro de evolução, ou seja, uma função matemática que depende do tempo. Pronto, uma função que depende do tempo. E com isso, Lemaitre tornou-se o primeiro a mostrar que as densidades de matéria poderiam variar no tempo. Com isso, ele estava descrevendo o universo como um todo. Esse período, 1920, foi um período de bastante efervescência na cosmologia, porque começavam a sair os primeiros resultados. Se der tempo, Miranda, eu posso projetar aqui aqueles slides lá do Desvendando. Claro. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo, certo? Eu acho que dá para a gente tentar. Vamos lá. Veja se aparece alguma coisa aí, me avisa. Pronto, esses dois senhores aqui foi em 1920, um debate que havia, né, sobre as galáxias, no caso a galáxia Via Láctea. Havia umas manchas que eram observadas nos telescópios, essas manchas
chamadas de nebulosas, e havia essa efervescência. Veja, tinha surgido a teoria da relatividade em 1915, em 1916, Einstein propõe a solução de ondas gravitacionais, Schwarzschild propõe a solução primeira solução das equações de Einstein, isso foi em 1916. Observe, a teoria de Einstein foi publicada em novembro de 1915. Praticamente ninguém viu, porque novembro, dezembro, fim de ano, você sabe, né? Todo mundo comemora final de ano, ninguém vai ficar lendo artigo de um físico desconhecido, pouco falado, de um assunto que ninguém nunca tinha compreendido direito. Então, a teoria do Einstein começa a pegar fôlego a partir de 1916, com as soluções de Schwarzschild. Em 1920, esses dois astrônomos, né, astrofísicos, eles já tinham esse debate, né, científico sobre as nebulosas pertencerem às Via Láctea. Pouco depois, certo? Durante ainda, veja, concorrente, né, com o período do Einstein, de 1915, desde 1912, que Henrietta Leavitt vinha calculando as distâncias das estrelas, das galáxias, né, que eram aquelas manchas lá. O Hubble descobre um tipo de estrela em 1923, que é chamada estrela variável, né, uma tipo de estrela chamada estrela variável Cefeida, que era a que a Henrietta conseguiu medir as distâncias. Então, quando ele compara, ele obtém esses picos, né, e esses picos vermelhos mostram que, à medida que se afastam, à medida que, assim, quanto mais distante uma galáxia se encontra, mais rápido ela se afasta. Foi medido por esse outro astrônomo aqui, que era um companheiro, né, de trabalho, ele era um colaborador do Hubble, que é o Melvin Slipher. Ele conseguiu determinar, através do desvio do espectro, que é justamente esse pico vermelho que ocorre aqui à direita, né, ele consegue medir a velocidade. O Hubble, juntando com os dados da Henrietta Leavitt, das distâncias, propõe a chamada lei de Hubble, né, que é a lei que determina a expansão do universo. É nesse momento, em 1929, que Hubble propõe isso, que Einstein reconhece que a constante gravitacional ela estava errada. O que o Einstein percebe, ele chegou a dizer que foi o maior erro da vida dele. No entanto, o que o Einstein fez de errado foi ter colocado a constante do lado esquerdo da equação, era para ele ter colocado do lado direito, aí dava tudo certo, inclusive com os resultados atuais. Einstein não errou, na verdade, assim, de um ponto de vista de dizer que ele interpretou de maneira equivocada, só isso. Mas o fato é que, voltando aqui para o Lemaitre, né, e o Friedman, né, eles conseguiram, a partir desse momento, década de 20, início da década de 20, descrever o universo como um todo, a partir da efervescência científica dos dados cosmológicos que estavam sendo construídos, estavam sendo obtidos, juntamente com a teoria propostas por Einstein e as soluções do Schwarzschild. Então, o que é que o Lemaitre faz? O Lemaitre era padre, como disse Miranda, e ele tinha uma facilidade de circular, né, nos meios, tanto religiosos quanto acadêmicos. Ele era o professor de Louvain, que é uma das principais universidades na Bélgica, e lá, né, ele, claro, tinha contato com os físicos da época. Veja, Bélgica é próximo da Holanda, né, próximo da Dinamarca, próximo da França. Década de 20, quem era a efervescência dessas regiões? Quem eram os físicos? Né? Bohr, na Dinamarca. Na Holanda, a gente tem uma tradição na óptica já de muitos anos, desde a época de Galileu, né? E na França, de Broglie, né, que é o cara que propôs a mecânica quântica, a perspectiva de uma dualidade entre matéria e ondas. Então, era a efervescência cultural, científica desse período aí entre as guerras, sobretudo na década de 20, muito forte. Então, Lemaitre, como matemático que era, e interessado em astronomia e cosmologia, propõe esse modelo de um universo a partir de uma espécie de ovo cósmico, um átomo primordial, que não tinha nada a ver com a criação bíblica. Inclusive, ele fazia questão de dizer isso. Ele dizia isso como ele foi, né, bastante claro numa palestra que ele
ministrou nos Estados Unidos, onde eu acho que isso já era uma maneira de ele tentar quebrar essa relutância que os americanos haviam no início do século XX, né, com essas visões, né, trazendo para o novo mundo, né, essa perspectiva de uma cosmologia física. Não era mais uma cosmologia filosófica e nem muito menos uma cosmologia teológica. Era uma cosmologia baseada nos dados físicos, nos dados observados pela astronomia e auxiliados pelas teorias físicas, né, de forte embasamento matemático. Então, o Lemaitre, ele propõe isso, tanto que a interpretação da expansão do universo torna-se tão importante que a métrica que descreve o universo, ou seja, como é que você calcula as distâncias no universo como um todo, foi construída a partir de dois cosmólogos americanos, né, dois físicos americanos, que é o Robertson Walker. Esses dois, o Robertson e o Walker, eles formalizaram essa solução e hoje em dia, né, é conhecido como as 4 letras. Né, a solução tem 4 letras, que é justamente o Lemaitre, o Friedman, o Robertson e o Walker. O que aconteceu na prática é que todo mundo aqui no Ocidente só chama de Robertson Walker, RW. Já no lado lá da Rússia, eles chamavam de Lemaitre, Friedman-Lemaitre, né, porque tinha essa visão ideológica, né, infelizmente. Padua, Oi. eu queria que você enfatizasse isso, porque o conhecimento científico que a gente tem, ele é todo ocidental, é a Europa e os Estados Unidos. Quando vem alguma coisa da Rússia, da China, né, parece que é um boicote nos livros, nos artigos. Isso. Isso é uma coisa forte, né? Mas é uma coisa que está sendo derrubada, certo? Hoje a gente já tem uma visão, hoje mesmo, se você chegar for publicar um artigo falando de cosmologia e citar esse modelo, né, do universo, né, a gente vai dizer que a métrica é F, né, LRT, Friedman, Lemaitre, Robertson Walker. As 4 letras. Hoje já se tem isso. Por quê? Eu acho que a ciência ela tem essa perspectiva de que ela está além das ideologias, sobretudo as ciências da natureza. Para vocês terem uma ideia, né, a gente pensa que o cientista vive fora do mundo, né? Pelo contrário, né, ele é fruto do mundo. Né? A ciência é fruto da história, né? A gente sabe como é que funciona isso. Então, veja bem, a teoria da relatividade foi proposta por um alemão, que é o Albert Einstein. Albert Einstein propôs a teoria da relatividade. A Alemanha estava em guerra com a Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda também, mas no nosso caso aqui é a Primeira. Quem fez as medidas dos eclipses, né, para determinar a curvatura produzida pelas massas foi uma equipe de astrônomos da Royal Society inglesa, né, chefiada pelo Eddington. E a observação foi medida no Brasil, em Sobral, no Ceará. Então, veja, na hora que sai o resultado de uma teoria construída por um alemão, medida por um inglês, né, por uma equipe de astrônomos ingleses, no Brasil, você mostra que a ciência está além das ideologias. Veja, a teoria de Einstein era considerada pelos nazistas de uma mentira, porque ele era judeu. Isso é um absurdo. Né? Da mesma forma, pelos russos. Também tinha problemas com a teoria de Einstein. E o que é que mostrou? Né? O Landau, que é um principal físico russo, não, a teoria do Einstein está correta. Nós temos todas as evidências para isso. Está aqui os experimentos físicos. Defendeu Einstein claramente, como grande cientista que Landau foi. Custou-lhe ir para a Sibéria, mas ele não abriu mão da ciência. Né? Então, assim, os dois lados, né, criaram, sobretudo durante o período da Guerra Fria, esse bloqueio. Mas hoje, né, se a gente pegar aqui, por exemplo, uma caneta e soltar essa caneta, ela cai. E aí alguém vai dizer,
vamos ouvir o outro lado da história. Não tem outro lado da história na ciência. Um consenso científico já define qual é o lado da natureza. Todos os objetos caem. Qual seria o outro lado? Eu soltar ela subir. Você já viu algum objeto, ao ser soltado, subir? Não existe isso. Então, a ciência ela é muito, muito forte nesse aspecto. Certo? A ciência trabalha com evidências, não é com a vontade do cientista. Então, hoje a gente já chama a teoria do Hubble, da expansão, como parâmetro, né, de Hubble-Lemaitre, em homenagem a Lemaitre. Da mesma forma que a gente chama o modelo que descreve o universo, né, como modelo pelas 4 letras dos cientistas que desenvolveram, né, que é o Friedman, o Lemaitre, então é FR, Roberto Walker, RT. Né? RW, aliás, Roberto Walker, RW. Então, a gente tem essas 4 letras para homenageá-los, mostrando que esses cientistas estão acima dessas discussões. Aqui a gente tem uma figurinha, né, que mostra a forma da topologia do universo, certo? Que é uma maneira puramente matemática, não vou entrar nos detalhes, mas ela permite às soluções essas 3 possibilidades. Certo? E isso vai depender da densidade de massa, né, de tudo que existe no universo. Dentro da massa aí entra a massa das estrelas, das galáxias, entra a energia escura, entra a matéria escura, que é o que a gente tem hoje, com conhecimento. E esses valores dependem, né, como é que a gente vai saber disso? Vai saber disso através dos valores medidos por instrumentos. Então, tudo é corroborado com a observação numa área chamada cosmologia observacional, que, por sinal, um dos grandes centros, né, de cosmologia observacional, que ninguém nem sabe que existe, é aqui em Natal, onde Miranda fez o doutorado dele. Lá tem um grande grupo de trabalho, eu acho que é liderado pelo professor, que foi o orientador do Miranda, Renan, que é um dos líderes desse grupo lá, de cosmologia observacional. O pessoal trabalha fortemente com isso. Então, vejam, o Brasil está inserido nesse contexto desde a sua origem, porque foi lá em Sobral que foi medido, né, que foi confirmada a teoria do Einstein, né, da relatividade geral. Uma das medidas foi feita lá. Eu acho que isso é o que nos coloca, né, dentro desse contexto da ciência também, o Brasil fazendo parte dessa história. O próprio Einstein reconheceu isso, ao dizer que a teoria de um alemão medida por ingleses, né, em solo da América, né, do solo brasileiro, ele falou isso uma certa vez que esteve aqui, pouco depois de 1925. Mais interessante dessa história é que tanto o Lemaitre, né, quanto Friedman, que falava da dinâmica, enquanto o Lemaitre se preocupava com a origem do universo, o Friedman se preocupava com a evolução, com a dinâmica. Né? E o Schwarzschild mostrava que as soluções poderiam apresentar uma condição muito especial, que é a condição de singularidade. Condição de singularidade, ela ocorre, deixa eu ver se eu acho aqui, pronto, aqui um exemplo, para quem nunca viu, são essas equações de Einstein, certo? São essas que dão trabalho, e aqui tem o desenho de 3 soluções possíveis. Essa primeira aqui à esquerda, certo? Não sei se dá para ver com o mouse, nessa aqui à esquerda, é como se você tivesse aqui uma estrela e a órbita de um planeta. Se essa estrela for muito massiva, ela produz uma maior curvatura no espaço, né? Que aí faz com que apareça esse desenho aqui do meio. Mas se ela for uma coisa assim muito compacta, ela produz uma deformação no espaço tão grande, né, que a luz entra e nunca mais sai. E aí se chama isso de buraco negro, né? É o nome que se dá para esse tipo de solução. Por quê? Porque a luz entra e nunca mais sai. Não tem como saber o que acontece lá dentro, porque é uma singularidade. Do ponto de vista matemático, singularidade significa que essas equações aqui de cima não têm solução. Só isso. Mas a física não é matemática, certo? Então, físicos não gostam de coisas que apresentam infinitos, porque você nunca consegue ter um aparelho que meça uma coisa que é infinita. Por definição, se é infinito, não tem como você medir o tamanho de uma coisa que é infinita. Então, na prática, isso não é uma coisa assim muito prática, não é uma coisa muito fácil de se medir.
Então, o que é que a gente tem hoje? A gente sabe que não tem solução e não tem como medir. Não sabe o que é que está acontecendo. Por exemplo, um objeto que cai dentro de um buraco negro, como a gente não consegue observar nada, então não podemos falar nada. Não dá nem para dizer se tem alguma coisa ali dentro. A outra solução que tem uma singularidade é a solução do Big Bang. Porque quando o Lemaitre, né, aqui, o Lemaitre, aqui, ele obtém as equações da dinâmica do universo, se você fizer o tempo andar no sentido contrário, né, em vez de para frente, ele vem para trás, você vai chegar a uma situação que vai coincidir com o pensamento do Lemaitre. Olha, vai ter uma posição lá que está todo mundo junto. Toda a matéria do universo está num ponto só, a uma temperatura altíssima, e esse ponto é uma singularidade. Aí Lemaitre vai dizer, essa singularidade é o ovo cósmico, é o ponto inicial de tudo. Qual é a solução lá? Não sei, porque é uma singularidade. Matematicamente, a solução dá infinito. Então, na verdade, não tem nem solução. A gente não sabe nem o que é que tem ali dentro. A gente sabe o que acontece muito perto do início. Mas quando você faz o tempo ir a zero, você não sabe o que acontece, porque as soluções não são possíveis. Enfim, gente, a ideia é esta, certo? De um modelo que começou nos anos 20, né? Na verdade, ele tomou corpo a partir dos anos 20, e hoje esse modelo tem sido reforçado e melhorado e confirmado com as observações astronômicas e astrofísicas. Essas coisas que ocorrem, né, que a gente vê de ondas gravitacionais, tudo isso está sendo confirmado. As teorias do Hawking, do Penrose, tudo isso vem baseado nessa visão do universo. Eu vou concluindo e abrindo aí para a Miranda e o Gilmax e coordenando aí os próximos passos. O Pádua, tem uma professora aí, uma Alaninha, que está fazendo uma pergunta bem complicada para você, viu? Leia aí, Gilmax, por favor. Ela está perguntando sobre a questão do efeito SZ, como compreendê-lo de uma maneira mais, acredito que é mais simples, né? Efeito SZ, o que é isso? É o efeito de... Ela escreve aqui, Zeldok Sanye. Ela pode falar aí, dizer o nome desses dois caras com sotaque correto. Como eu falei, como havia muito esse lance da ideologia, né, às vezes a gente conhece o efeito com outro nome. Então, não sei se é esse, não. Eu não me lembro de ter conhecido, ouvido falar nesse efeito. Mas se ela puder se expressar, Esclarecer, né, esclarecer, talvez fique mais simples da gente entender. A Alana deve estar online. Está online. Pode abrir o microfone, Alana, para perguntar. Enquanto a gente aguarda a Alana, outros cursistas também podem aproveitar o momento agora para as perguntas, né? Teve a pergunta de Igor, mas já foi respondida, que foi a questão da singularidade, mas já foi respondido, já foi esclarecido. A Alana disse que não está conseguindo abrir o microfone. ela pode digitar se quiser. Pode ser uma possibilidade, Alana. Eu acho que, se for o que eu estou pensando, tem a ver com as altas energias, né? Física de altas energias, que envolve... O que eu estou vendo aqui, pelo que ela escreveu, SZ, Sunayev Zeldovich, eu acho que tem a ver com os elétrons de altas energias em radiação cósmica, alguma coisa desse tipo. Bom, isso é uma coisa bem técnica, bem específica, tem a ver com a física de altas energias. Basicamente é o seguinte, a física de altas energias é uma parte da física que estuda a interação de partículas, né? Você vai desde, por exemplo, você está estudando elétrons, ligações químicas, tudo isso é baixa energia. Altas energias é quando você trabalha com núcleos atômicos ou com raios cósmicos, né? Raios cósmicos são raios de alta energia, tipo raio gama. Raio X já pode ser considerado, mas ainda é fraquinho. Altas energias é gama, né, que é o mais intenso. Então, esses elétrons de alta energia, eles podem interagir com qualquer partícula da natureza. Só que, como eles são muito energéticos, eles
tem uma interação específica, certo? Tem uma maneira de influenciar as outras partículas. Essa forma ocorre, basicamente, o que se estuda nas interações são os casos de estados, formam estados ligados ou estados espalhados, ou seja, a partícula aprisiona e fica ela girando. É meio estranho falar assim, porque na mecânica quântica, no entanto, fala como se fosse algo mais perceptível. Ou então pode ocorrer o espalhamento. A partícula se choca com a outra e se espalha, formando uns padrões muito observados, por exemplo, do CERN. Então, eu acho que ela quis falar aqui desse efeito Sunyaev-Zeldovich como talvez ela quisesse saber o que é muito, assim, é um efeito que ocorre em física de altas energias, não é exatamente da cosmologia, a cosmologia pode observar na parte de cosmologia de partículas. Eu te pergunto assim, vamos dizer que eu estou dando aula numa escola de ensino médio, certo. Os estudantes querem fazer o vestibular, o Enem, e hoje em dia os alunos se inscrevem muito em Olimpíada de Física, de Astronomia, feiras de ciências, muitas escolas mandam os alunos para congresso de educação, os alunos apresentam trabalho, já tem escola particular e pública também, que tem congressos científicos internos, e toda a área de astronomia, astrofísica e cosmologia atrai muito estudantes. Uhum. Vamos dizer que um estudante quer fazer um trabalho de cosmologia e eu quero trabalhar, por exemplo, com a contribuição de Einstein, Friedman, Lemaitre, Schwarzschild e outros. Mas eu jamais vou conseguir, no ensino médio, dar aula de equação de Einstein. Uhum. Qual é a forma mais didática, sem ficar brincando, sem ser uma coisa muito boba, porque eu posso mostrar Einstein tirando a língua e dizer que ele descobriu que o universo tem buraco de minhoca, está o ó. Aí eu viajo na maionese. Quero falar de ciência mesmo. Certo. Mas eu também não quero fundir a cabeça do menino com equações de Einstein. Tem algum material didático para ensino médio ou uma forma de eu chamar você, por exemplo, para ir numa escola de ensino médio e o menino do ensino médio dizer, não, eu entendi. Como? Tem sim. Tem sim. Existe uma maneira de obter as equações de Lemaitre usando mecânica newtoniana. O que você vai precisar, basicamente, é o princípio da conservação da energia e a lei de gravitação universal de Newton. Então, além disso, você vai precisar também do princípio cosmológico, que a gente não falou dele aqui, mas é a oportunidade de falar agora, que determina que o universo ele é homogêneo e isotrópico. O que é que significa isso? Significa que ele tem, em larga escala, em grandes comprimentos, em grandes distâncias, ele tem a mesma forma, o mesmo padrão. Se você olhar as galáxias, elas vão formar um desenho mais ou menos parecido para qualquer lado que você olhe. Se tanto faz você olhar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, vai ter a mesma forma. E isso é o que a gente chama de isotropia do espaço-tempo. E é homogêneo porque é basicamente a mesma estrutura. Certo? Então, se você considerar esse princípio, considerar a lei da conservação da energia, aquela ideia de que a energia total é energia cinética mais energia potencial, e utilizar a lei de gravitação de Newton, que você aprende no livro, acho que é no segundo ano do nível médio, não me recordo agora, mas ou talvez no finalzinho do primeiro, você consegue obter as mesmas equações e tem como fazer isso. E isso é uma área de pesquisa tanto inclusive entre os cosmólogos. Tem um grupo de estudos que trabalha essa questão da cosmologia newtoniana também. Por quê? Porque em determinadas circunstâncias pode ser utilizado também. Por incrível que pareça, você pode até trabalhar, claro, né, com o nível médio, numa pesquisa de cosmologia. Né? Não só ensino, como discussão dos modelos newtonianos também. É parecido, Miranda, com o pessoal da astronomia amadora, que, vez por outra, alguém descobre um asteroide, descobre Existe isso também, é possível. É possível. Inclusive, se for interessante, a gente pode levar isso para as escolas também. Perfeito. Porque tem muita gente que é professor
E os alunos perguntam. Esses alunos de hoje em dia é tudo danadinho, tudo na internet, né? Chega lá, negócio de Steve Hawking com um livro na mão, e buraco negro, e expansão do universo. Aí o professor que é formado na universidade, que não tem o conhecimento, ele vai ficar gaguejando, se enrolar. E seria bom ele ter um material para poder ele enfrentar o que cada vez mais está acontecendo. Os meninos mais nerd, eles querem coisa nova, né? Então, certamente, essa é uma área que os meninos vão perguntar muito. Expansão do universo, buraco negro, buraco de minhoca e essas coisas. E o professor vai dizer, não, a equação de Archer é difícil. Aí sai pela tangente. Aí, se o professor tem um material e ele diz, não, eu vou dar essa aula para vocês aqui no ensino médio. Vou explicar tudo isso com a matemática possível. Então, isso é um desafio para a formação de professores, né? É um desafio. Talvez o ponto, assim, para não dizer que vai trabalhar com toda a cosmologia, a parte inflacionária, né, a teoria do Alan Guth, que descreve a inflação cosmológica, daria um pouquinho de trabalho para um professor de física ou de matemática, para traduzir apenas como é que resolve uma equação diferencial. Mas se ele conseguir fazer isso, que não é tão complicado, porque é uma equação diferencial simples, ele consegue chegar até a parte não só da expansão, mas como a parte do modelo inflacionário. Isso a gente já tem tudo pronto para fazer em escolas, inclusive. Não é uma coisa assim fora da realidade, não. O que você vai precisar é de álgebra de nível médio, por sinal. Agora, aquelas pesquisas mais sofisticadas, aí que envolvem as equações de Einstein, aí sim, isso é mais específico para o nível superior. Mas dá para fazer algumas coisas com cosmologia newtoniana, no nível médio, inclusive. Acredito que a gente pode finalizar, né, professor? Pode finalizar por causa do horário. Depois, a Alana, ela pode pegar a fonte do material que ela pesquisou, ela manda para você, Gilmar, a gente manda para Pado e Pado vai responder com ela. Tá bom, sim? De qualquer maneira, a gente quer agradecer a Pado que veio ajudar a gente aqui nesse debate, viu, Pado? Perfeito, obrigado, eu que agradeço. A gente agradece aí ao professor Miranda, né, pela disponibilidade, né, de sempre, né, estar aqui oferecendo aí esses encontros cíclicos com os cursistas. Agradecemos também ao professor Antônio de Pádua, também pelo esse momento aí de compartilhar seu conhecimento aí com a turma, foi muito interessante, muito importante aqui para o grupo. E também agradecer aos cursistas pela participação, né? Faltaram alguns, mas temos um bom grupo aqui presente, então obrigado a todos aí, tá certo? Parabenizando também pelas atividades executadas durante essas 2 semanas, tá certo? Depois o professor vai dar uma olhadinha lá nas atividades, mas o pessoal está fazendo uma boa pesquisa, uma boa produção lá, tá certo? Então, foco na VA dessa semana, né, do trabalho, então a gente está aguardando aí um bom trabalho de vocês, uma boa produção, e deixe seu nome aí no chat, né, para a gente finalizar, e uma boa noite a todos. Gilmar, obrigado novamente. Pado, obrigado. Já a gente começa a conversar, viu? Isso. E eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar de cosmologia. Okay. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, gente.